Boa noite, meu povo. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Mais Saúde. Eu sou Natália Pestana, sou interna de medicina e proprietária da Pestana Clínica Integrativa. E junto com o Jornal Mais Expressão, estamos trazendo mais um episódio para vocês. E hoje nós temos aqui um novo integrante da nossa clínica, que é o Dr. Melk. Ele é especialista em endocrinologia e também agora está ingressando na terapia de injetáveis conosco. E hoje vamos falar de um tema que quase todo mundo em casa tem ou conhece alguém que tem, que é o diabetes. Dr. Melk, queria agradecer a sua presença. Eu sei que o senhor está nervoso, mas fica tranquilo. Boa noite. Tá tudo bem. Se o senhor quiser se apresentar um pouquinho, fique à vontade. Eu sou Melquiades, sou médico cubano, revalidado aqui no Brasil. Fiz uma pós de endocrinologia na AFIPMED e atualmente estou trabalhando na área, agora na clínica Pestana com vocês. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje, então, a gente vai conversar sobre diabetes, certo? Certo. Doutor, queria começar te perguntando o que seria diabetes, para o pessoal de casa entender. Bom, diabetes, de uma maneira simples, seria o excesso de açúcar no sangue. O termo mais fácil para nós conhecermos o que é diabetes. Agora, não é somente isso, a gente tem que conhecer que o excesso de açúcar no sangue, a gente tem que conhecer que o açúcar é a glicose. E a glicose é energia, uma energia que, por mecanismos do corpo, ela tem que ir até dentro da célula. Agora, o que acontece? No nosso organismo, a gente tem um órgão que se chama o pâncreas. Esse órgão se encarrega de produzir um hormônio chamado insulina. A insulina é ele se encarrega de controlar a entrada dessa energia, dessa glicose até a célula, é decir, ele vai controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, quando esse pâncreas fica doente, aí acontece a diabetes. Por quê? Porque ele deixa de produzir essa insulina, ou produz muito pouco, ou também existe um mecanismo de resistência da insulina, que a entrada de glicose para a célula está prejudicada, e aí o organismo fica doente. Então, a diabetes acontece por esses mecanismos. E temos que saber que também, para o povo de casa, que a diabetes é uma doença crônica, que quando isso acontece, temos que controlar, porque o ideal é que exista essa harmonização, o metabolismo esteja equilibrado e evitar complicações futuras. E assim, a diabetes ela tem dois tipos, né? Tem a diabetes 1 e a do tipo 2. Certo. Existem vários tipos de diabetes, só que a gente conhece mais a diabetes tipo 1, ou chamada diabetes insulinodependente, ou diabetes tipo 2, não insulinodependente. Porém, existe também a diabetes gestacional, existem outros tipos de diabetes, como o que chamamos LADA, MODI. Também existe diabetes associada a doenças como Klinefelter, como Prader-Willi, es decir, outros tipos de doenças. Es decir, a diabetes está associada a isso. Porém, para nosso conhecimento do dia a dia, é decir, tipo 1, como você falou, insulino-dependente, e tipo 2, não insulino-dependente. Daí tem a que o pessoal caracteriza como a que se nasce com ela, e a que se adquire pelos hábitos do estilo de vida, né? Isso, aquela que é mais do envelhecimento, né? E por maus hábitos de vida. E qual que, assim, que é a diferença o que faz uma pessoa nascer com a diabetes? O que acontece? Existem estudos que é muito discutido, né? Os estudos demonstram que existe um fator genético, porém existe algo mais ambiental também. Desde que a criança está no ventre da mãe, desde o pré-natal e o pós-natal, que isso faz com que desde jovem, com outros fatores ambientais, outros fatores autoimunes, podem levar a padecer diabetes desde criança ao adolescente ou adulto jovem. Por exemplo, um mau controle pré-natal, isso pode levar a uma diabetes. Uma má alimentação durante o pré-natal, por exemplo, o retardo do crescimento da criança, quando nasce a criança, se nascer com baixo peso, se nascer prematuro, se nascer
macrosômico, é decir, um bebê grande, isso também pode levar infecções recorrentes depois que nasce da criança, isso também pode levar. Algo muito importante é a lactância materna exclusiva. A lactância materna exclusiva é muito importante para prevenir doenças futuras, entre elas a diabetes. Evitar a introdução cedo de leite de vaca, tudo isso vai formar parte. E a parte mais genética, né? Crianças que têm algum defeito genético, como o Prader-Willi, o Klinefelter. Entendi. Doutor, da diabetes gestacional, que causa muita confusão, porque daí, assim, a pessoa vai lá, faz o exame antes da gestação e a glicemia dela tá sempre ali em jejum de 90, tudo. A gente fala, não, ok, você não é uma pessoa diabética. Aí essa mulher engravida, daí ela vai fazer o exame, a glicemia dela dá 93, 94 e algumas dá 96. Daí quando dá acima a gente fala, não, então você já era diabética ou pré-diabética. Ela fala, não, mas o meu exame sempre foi 90. O que acontece que para a mulher entender que assim, durante a gestação ela vai ter essa diabetes, mas se resolve depois da gestação, porque sempre traz essa confusão, né? O que acontece? A diabetes gestacional, ela é diagnosticada quando tem acima de 92, no exame da glicose, a glicemia jejum, acima de 92. E a mulher tem que entender que quando ela engravida, existem muitas mudanças no organismo. E essas mudanças têm que estar acompanhadas de atividade física, de uma boa alimentação, de hábitos de vida saudáveis. Isso pode trazer como consequência que, por fatores ambientais, de sobrepeso, obesidade, e levar a padecer uma diabetes gestacional. Agora bem, depois que acontece essa diabetes gestacional, não é que a pessoa está curada, para nada. Diabetes gestacional é um fator de risco para diabetes mellitus tipo 2, mais adiante, mais para frente, pode ser meses, anos, com sobrepeso, com um hábito de vida inadequado, padecer uma diabetes tipo 2. Entendi. E então, tudo que a mulher faz durante a gravidez vai interferir. Igual quando a gente vai falar para um senhor de idade. Vai influenciar, sim. E quando o paciente senta na sua frente e fala, doutor, mas eu não como açúcar. Por que eu tenho diabetes? Porque existe uma ideia na população que acham que diabetes é igual a comer açúcar. E não é assim. Se demonstra, e hoje, na atualidade, são muitos estudos abordando essa questão de carboidratos, de açúcar. Tem se demonstrado que carboidrato é o pior inimigo da diabetes, muito mais do que o açúcar propriamente dito, né? Por quê? Porque o organismo, ele, quando você ingere carboidrato, ele converte em açúcar no sangue. Então, os níveis elevados, com uma insuficiência, uma deficiência da insulina, pode levar a diabetes. E realmente a população tem que entender que o ideal é ter um hábito de vida saudável. Nós devemos mudar nosso estilo de vida. Por quê? Porque com o passar dos anos, com o envelhecimento, a gente cada dia está mais exposto a fatores de riscos. E esses fatores de riscos, por exemplo, hipertensão, doença cardiovascular, não praticar atividade física, tabagismo, obesidade, sobrepeso, tudo isso pode levar a que a gente mas em um futuro possa padecer de uma diabetes. Daí assim, né, lá quando eu vou atender no UBS, sempre chega o senhorzinho que fala, não, filha, não tenho diabetes. Aí vai lá, toma metformina. Daí tem outros que toma aquele glicazida junto, toma uma série de coisas. Você fala, mas o senhor tá comendo? Não, cortei o açúcar do café, não tomo refrigerante. Aí, tá bom, que fruta o senhor come? Laranja. Quantas laranjas come no dia? Eu como uma penca de laranja. Realmente acontece. Porém, nós como profissionais nunca devemos
nos cansar, nunca devemos desistir de explicar para o paciente como deve ser sua dieta, encaminhar o paciente ao nutricionista, um profissional para também fazer um acompanhamento conjuntamente. E nós, como profissionais, sempre orientar o paciente sobre a doença que tem, as consequências que vai trazer se não se cuida. Porque, como falei no início, a diabetes é uma doença crônica. E doenças crônicas são doenças para a vida toda. E a gente tem que aprender a conviver com ela. Sei que a diabetes, hoje em dia, por exemplo, para entender, tem em torno de 537 milhões da população mundial. A cada, sei lá, 11 pessoas, um é diabético. A cada, de uma em 5 pessoas, são um diabético de mais de 65 anos, entendeu? Tem uma alta recorrência. No Brasil, hoje tem em torno de uns 20 milhões de diabéticos. Então, é algo que está aumentando. E nós temos a tarefa, nós temos o dever de explicar para o paciente o que é essa doença e os riscos que traz. Porque ela traz muitas complicações que podem ser fatais. E, assim, uma das complicações, por exemplo, é a vista, né? E Isso. a outra que o pessoal já começa, ai, o meu pé. Isso. A gente sempre conversa na UBS assim, né? Machucou, não fecha mais a ferida. Isso. O paciente diabético, ele apresenta dificuldade para a cicatrização. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre o mecanismo da glicose. Ela tem que entrar no sangue. Então, a glicose é energia. A célula precisa de energia, nutrientes. Se essa célula não tem nutrientes, então ela vai morrer. Aí os tecidos começam a morrer. É o que acontece com o pé diabético, aquelas lesões que acontecem nos pés. A gente tem que orientar o paciente a quando eles não sintam uma sensibilidade, se tiver diminuída, tem que procurar nós para fazer um exame, para abordar esse mal-estar, para a gente ver se está padecendo de risco para um futuro pré-diabético. Cortar as unhas adequadamente, ou que outra pessoa corte as unhas, o secado dos pés, não usar sapatos apertados, porque o que acontece com a diabetes diminui a sensibilidade. Ele não sente que tem uma lesão no pé, ele não sente que o sapato está apertado demais, então tudo isso pode levar a padecer de um pé diabético, e uma ferida pode levar a uma amputação futura. Entendeu? E na parte da vista que você falava, é a retinopatia diabética. Retinopatia diabética é uma complicação muito temida, porque pode levar ao paciente a perder a visão parcial ou totalmente. O que acontece, doutor? Que a pessoa que ela tem a diabetes, a gente acaba avisando ela que se ela não cuidar, não for ao oftalmologista todo mês, né, ou todo ano, ela tem a retinopatia diabética. Exatamente, existem microlesões que acontecem na retina do paciente. Por isso, a gente orienta o paciente diabético todo ano fazer um exame que se chama fundoscopia ou retinoscopia para avaliar como está essa retina. Então, o objetivo do tratamento é que o paciente evite, o paciente não sofra dessas futuras lesões, que podem vir, às vezes não são, o paciente já tem até um problema oftalmológico associado, tem uma hipertensão associada que pode também levar a uma retinopatia e, por consequência, perder a visão no futuro. Mas nós, como profissionais, vamos orientar o paciente para visitar o oftalmologista e fazer todo o acompanhamento que precisa. E assim, doutor, qual que é a diferença de uma pessoa que chega no postinho de saúde falando que está pré-diabética para uma pessoa que tem a resistência à insulina? Bom, a resistência à insulina a gente vai avaliar desde o exame físico, quando apresenta, por exemplo, a cantose nigricans. O que é a cantose nigricans? É aquela lesão, isso. Assim, né? É uma mudança da cor da pele mais escura que acontece geralmente no pescoço, pode acontecer nas axilas e nas pregas das virilhas.
isso é a acantose nigricans. Quando a gente vê isso, a gente já orienta o paciente para fazer um acompanhamento de uma possível diabetes ou de um pré-diabetes. Aí também a gente, quando faz um laboratorial, um check-up, quando a gente faz pede exames para o paciente, a gente também, através dos exames, vê pelos níveis de glicose que o paciente não é uma pessoa diabética, mas também não é uma pessoa que está saudável. E a gente entra com medidas, tanto farmacológicas e não farmacológicas. Às vezes a gente entra com a medicação, independência dos fatores de risco, e muitas vezes a gente entra com mudança do estilo de vida. E tá agora na moda usar o psyllium, né? O pessoal chega assim falando assim, não, mas eu não quero tomar o glifage ou a metformina porque eu quero tentar o psyllium. O psyllium, assim, se ele for introduzido numa pessoa que está beirando ali o pré-diabetes, ele realmente vai ajudar a reverter o quadro? Bom, vamos lá. A questão, o paciente, a gente tem que entender que o desejo e vontade do paciente é uma, mas a necessidade é outra. Sim. Então, isso são umas coisas que eu gosto da parte integrativa, que eu associo a endocrinologia, o que eu tenho aprendido na endocrinologia com a integrativa é que a gente vê o paciente como um todo. Então, o paciente chega e fala, eu quero usar, a gente vai ver se o paciente pode, se tem essa necessidade e se precisa de outra medicação. Na realidade, para um paciente pré-diabético, com mudança de estilo de vida, é uma arma fundamental. Se tem que usar o psyllium, se tem que usar metformina, se tem que usar outra ajuda, outra medicação, vai usar, mas sempre que seja em benefício para ele e sim fazer mal. Porque a gente tem que avaliar não somente o que o paciente quer, senão, como eu te falei, a necessidade como tal dele. Uhum. E daí, assim, tratamentos, né, da diabetes. É só a metformina e o glicazida? Porque a insulina eu vou deixar para depois, o pessoal fala do castigo da insulina. Ou ela tem alguma outra forma, além da mudança do estilo de vida? Medicações tem vários grupos de medicações, tá? Não é somente metformina ou glicazida. Só que a metformina é uma medicação muito valiosa. A metformina, ela tem propriedades que favorecem a saúde do paciente. Por isso é que quando chega a maioria de nós médicos indicamos metformina, independente se o paciente tem indicação ou não. Uhum. E a questão da insulina, como você falou, depois a gente fala sobre a insulina. Mas existem outras medicações que são favoráveis para o controle. Agora a dapaglifosina, né? Já tem dapaglifosina, empaglifosina, tem várias medicações que a gente pode associar para o acompanhamento do paciente. Daí tem sempre aquele paciente, doutor, que é igual da pressão alta, aí fala, não, filha, eu não tô tomando mais remédio, que minha pressão tá ótima. Minha pressão ficou 12/8, parei de tomar o remédio. Tem sempre o paciente diabético que faz a mesma coisa. Já aconteceu. Às vezes, no consultório, o paciente chega e fala que já não é mais diabético, não é mais hipertenso. O que acontece? Quando existe um bom controle com medicação, um bom controle com mudança de estilo de vida, existe algo que se chama remissão da doença ou controle da doença. Uhum. E quando isso acontece, o paciente está bem. Ele pode até parar de tomar a medicação um tempo, sei lá, um tempo às vezes curto, um tempo razoável, e está tudo bem. Porém, o organismo lembra que tem uma memória metabólica. Ele vai voltar a descompensar quando ele estiver estressado, quando estiver ansioso, quando começar a quebrar aquela mudança de estilo de vida que ele adotou mais saudável. Então, sempre recomendo ao paciente, se ele apresentar, por exemplo, desejo de que não quero usar a medicação, passar lá numa consulta, a gente ir controlando, fazendo exames e nunca parar a medicação por si só. Doutor, e a insulina? A temida insulina, que os pacientes chegam assim, pelo menos para mim, alguns chegam até a brigar quando eu falo, olha, eu vou ter que introduzir insulina para você. Porque eles acham que é um castigo ficar colocando a insulina, ficar aplicando, porque pelo menos aqui no nosso país se instaurou essa cultura de que se você usa insulina, você tá quase morrendo com a diabetes e virou um castigo.
né? E tem duas insulinas. Eu falo pro paciente, eu vou te dar a NPH, que ela vai liberar devagarzinho, tudo. Só que você vai ter que fazer mais picadinha. Daí fala, não, eu quero a outra. Que daí então eu só pico uma vez. Qual que eu uso primeiro? Eu começo sempre com a NPH ou já tá com a regular no paciente? Tem alguma indicação de uma para outra? Isso depende de paciente para paciente. Realmente, insulina, existem insulinas rápidas, ultra rápidas e insulinas lentas. Tem vários tipos de insulina. A escolha da insulina não é só uma escolha porque o médico fala, vai tomar insulina porque quer, para nada. A gente faz o acompanhamento do paciente, a gente avalia como estão os exames do paciente, a gente avalia fatores de risco do paciente e, conjuntamente com o paciente, a gente apresentando a importância de usar ou não a insulina no momento, o paciente e nós, como profissionais, vamos estabelecer o melhor tratamento para ele, porque a gente sempre tem que avaliar o que o paciente precisa, mais do que tudo isso, o que o paciente precisa. E conjuntamente com a vontade dele, que às vezes ele não quer usar insulina, às vezes ele tem medo da picada, tem alternativas hoje de usar às vezes uma vez ao dia, usar somente 2 vezes ao dia, e aí a gente vai associando insulina, geralmente insulina rápida, com uma insulina mais lenta, para manter os níveis de glicemia, de glicose em sangue, bem em valores permissíveis, em valores ótimos, que a gente, ou valores que a gente fala, aqueles valores, aquelas metas que a gente não, que a sociedade brasileira, as diretrizes orientam que devem estar no paciente. E assim, para iniciar a insulina, tem algum critério que o paciente tenha que ter? Ou eu posso pegar e já sair iniciando insulina para qualquer paciente? Não. Realmente tem critérios. Para usar insulina tem critérios. Por exemplo, geralmente num paciente insulino dependente, tipo 1, se usa insulina desde o primeiro momento que se diagnostica. Por quê? Pelo quadro, pelos sintomas e porque pode levar a complicações mais rápido e mais fatais, mais complicações que são bem agudas. Tem outros pacientes de insulina de diabetes tipo 1, que a insulina se pode até indicar em um período posterior, que já é um período geralmente em poucos meses. Mas já no paciente tipo 2, que a gente trata via oral, a gente avalia a introdução de insulina em dependência do exame laboratorial, em dependência de como está o paciente, se está compensado ou não, e principalmente se a gente vê que nos exames ele mantém os níveis alterados que com mudança de estilo de vida, que com tratamento via oral não estão nos níveis que a gente, nas metas que a gente gostaria. Então aí a gente avalia a introdução de insulina, mas sempre personalizado. Não é algo que a gente fala, todo paciente vai usar porque eu quero, não. Sempre é individualizado. E quando que um paciente ele é caracterizado com diabetes? Chega um senhorzinho assim, fez o exame de sangue, a partir de qual número ali de valor de diferença ele vai ser considerado? O que acontece? Para a gente falar hoje, as diretrizes falam que para um paciente, a gente falar, chegou na consulta, é diabético, a gente vai fazer 2 exames diferentes e tem que estar com valores alterados. Por exemplo, na glicemia de jejum é 126 e no exame de hemoglobina glicada 6,4. Esses valores já caracterizam diabetes. Também existem pacientes que têm aqueles sintomas que chamam polis, aquela que dá uma fome excessiva, que dá uma sede excessiva, que o paciente está com uma perda de peso inexplicável, o paciente apresenta visão turva, o paciente apresenta urina em excesso, junto com valores alterados, também diagnostica uma diabetes. E naqueles casos que o paciente chega no BS, ele não sabe se ele tem diabetes, nada, ou em algum consultório, falando que na calcinha ou na cueca tava com formiga.
isso é sinal de que está com açúcar elevado? O que acontece? É um sintoma típico, mas um sintoma típico não caracteriza uma doença. Aí a gente faria uma anamnese, faria um exame físico, a gente, durante a consulta, a gente procuraria informações além disso para ver se tem mais sintomas que possam fazer suspeitar de uma possível diabetes. E aí, então, através dos exames laboratoriais, a gente investigaria para ver se tem ou não presença de uma diabetes. Lembrando que pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial, a gente a partir dos 45 anos, uma pessoa saudável tem que fazer o rastreamento para diabetes. Já quando tem uma obesidade, já quando tem um sobrepeso, tem que ser em qualquer idade, sempre associado a fatores de riscos, como te comentava no começo. Por exemplo, família de primeiro grau com diabetes mellitus, se tiver uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, se não praticar atividade física, sempre isso vai levar a nós, como médico, a pedir os exames para a gente investigar, rastrear se tem presença ou não de diabetes. E doutor, aquele negócio da banana, quando o paciente vai comer, é verdade que a banana prata, ela é pior para o diabético? O que acontece? São coisas que não tem um estudo, um embasamento científico, entendeu? Então, é de povo. Então, a gente vê que realmente tem uma incidência, mas não é uma coisa que tem um estudo demonstrando isso, entendeu? Não tem um estudo, um embasamento científico que te fale, olha, isso é uma realidade. Então, vamos a formular outro. Doutor, na integrativa, como que dá para a gente tratar a diabetes de uma forma um pouco mais diferenciada da medicina convencional? O tratamento em si, vai ser praticamente o mesmo. A abordagem vai ser diferente, porque com a integrativa a gente faz aquele olhar mais holístico, aquele olhar mais integral, aquele olhar onde a gente vai avaliar não somente a doença, a gente vai avaliar a pessoa e a gente vai avaliar a parte espiritual. A gente vai cuidar do paciente como um todo, não é só diabetes, paciente diabético, toma remédio, vai embora, faz um exame. Não, a gente vai abordar outras questões, por exemplo, a gente vai ver como está a parte do organismo, da parte de vitaminas, a necessidade que ele tem de suprir vitamina, que também a gente na consulta do dia a gente faz, mas também a gente vai, às vezes o paciente deseja só conversar, às vezes o paciente tem um problema, tem uma situação, e a gente conversa com ele, a gente dá uma abordagem um pouco diferenciada. Tá? Doutor, e o paciente que tem diabetes, ele tem alguma deficiência de vitamina específica? Não é que tem uma deficiência de vitamina específica. Que acontece? Paciente diabético, quando ele não se cuida, como qualquer outro paciente, pode apresentar deficiência de vitaminas, tá? No organismo. Não tem algo específico, que porque é diabético não tem tal vitamina, não para nada. Pacientes diabéticos, eu trato pacientes diabéticos que estão muito bem, mas são pacientes que se cuidam, que têm mudado seu estilo de vida, que têm uma alimentação adequada, que têm uma suplementação também oportuna e adequada, em níveis que a gente permissível, que a gente quer. E uma vez diabético? Sempre diabético. Sempre diabético. O pâncreas, quando ele começa a ter deficiência da produção da insulina, né? E a gente entra na questão de esterilizar essa insulina, né? Então, eu estou dando para o paciente usar. Isso afeta em alguma coisa ou vou, na verdade, ajudar o pâncreas a dar uma recuperadinha na questão da insulina? O que acontece? O pâncreas é um órgão que ele, quando fica doente, ele pode ainda ter reservas dessa insulina e, mediante o tratamento, mediante o controle, ele pode manter a reserva por muito tempo. Mas, às vezes, o pâncreas ele não produz insulina e a gente tem que usar insulina a vida toda. Você vai substituir. O que ele deveria produzir, você vai ofertar para o paciente através da insulina externa, é decir, através da aplicação. Então, no caso, assim, quando o pâncreas ele começa a ter deficiência da produção, ele não é uma coisa que ele
ele se recupera e volta a produzir como lá atrás. Ele continua com a reserva e vai manter Exatamente. aquele nível estável. Exatamente. Tá ok. Doutor, queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que o senhor tá um pouco nervoso, mas espero que tenha gostado de participar aqui conosco. Gostei. Se o senhor quiser falar para essa câmera algum recado, deixar o seu Instagram, fique à vontade que é o seu momento. Bom, a mensagem principal é para as pessoas que estejam preocupados com a questão da diabetes, é agendar uma consulta com seu médico de preferência, com seu médico de confiança, com esse servidor aqui também, e a gente esclarece qualquer dúvida que tiver, a gente investiga, a gente aborda a questão da diabetes e outras doenças. Se a gente vê que a gente não tem a competência para resolver uma situação, a gente encaminha e a gente procura algum especialista que precise para ele ficar bem. E, bom, que os pacientes sigam nosso Instagram e eu espero trazer outros temas e se tiverem dúvidas, eles podem perguntar e a gente esclarece. É um prazer para mim estar aqui, primeira vez que faço algo assim, então desculpem que estou um pouco nervoso, um pouco ansioso, mas se falei também algo que, sei lá, inapropriado, também a gente corrige se precisar, tá bom? A gente pega e fala, começa a excluir os comentários corrigindo, não tem problema, a gente deixa só os positivos. Tá. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Pode Mais Saúde. Sigam a gente no Instagram, vamos deixar também o Instagram do doutor, vocês podem estar entrando em contato com ele. Ele atende na nossa clínica, também atende fora, faz teleconsulta, a gente dá todo um jeitinho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Obrigado.